Oi meninos, boa noite, tudo bem? Nós vamos então para o nosso segundo momento de aula, né? Nossa disciplina 2, que é o suporte básico de vida. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre como que funciona a rede, a estrutura desse serviço. Eu já me apresentei lá para vocês na disciplina 1, mas quem ainda não viu a primeira aula por algum motivo, eu sou Natália, sou enfermeira, vou acompanhar com vocês duas disciplinas na sexta-feira. Então nós temos aí suporte básico de vida e anatomia e fisiologia, tá? Eu sei que é dia dos namorados, estão aí agarrados na aula, mas vamos participar, vamos trocar um pouquinho de conhecimento. Essa segunda aula eu deixei ela para o segundo momento mesmo, porque ela é uma aula mais curta, mais rapidinha, mas é muito importante para vocês entenderem a base de toda a nossa disciplina, tá? Então, se perder um pouquinho nessa aula, o restante da disciplina fica um pouquinho confusa, tá bom? Então, vamos falar de suporte básico de vida. É a nossa sigla SBV. Vocês já devem ter ouvido falar. Todo mundo que trabalha na área da saúde tem contato com essa sigla ou já ouviu em algum momento. Mas o que é isso, né? O suporte básico de vida. É o conjunto, gente, de medidas que a gente tem ali, procedimentos que a gente faz para realizar um suporte para as vítimas mesmo. Ele é extremamente importante e vital até a chegada de um suporte avançado mesmo de vida, para a gente conseguir estabilizar esse paciente até ele ser transportado para o hospital. E a gente tem como objetivo, né, o suporte básico de vida, ele é para que a gente evite que os pacientes tenham uma piora das lesões, uma piora dos agravos ali, ou que esse paciente morra antes de um atendimento mais qualificado no ambiente hospitalar. Um suporte básico de vida, a gente já tem estudos que mostram aí que eles proporcionam até 60% de chance de sobrevivência. Então, as primeiras medidas tomadas ali, elas vão nortear se aquele paciente vai conseguir sobreviver ou não. Então, um atendimento bem feito, rápido, com qualidade e eficaz, ele garante aí até 60% de chance de sobrevivência para o nosso paciente. Por isso que quem gosta aí da área do SAMU, quem gosta da área de urgência e emergência, né, eu acredito que boa parte de vocês devam gostar, e aí vocês vão me contando aí ao longo da nossa aula. Por isso que é muito importante, meninos, que essas ações sejam feitas com total destreza, cautela, com preparo. Não dá para ir para uma área dessa, para uma cena de um acidente, uma cena de urgência, emergência, para atender sem ter qualificação, sem conhecer realmente aquilo que está fazendo, porque a gente pode diminuir a chance que uma pessoa tem de sobreviver, né? Quais que são as práticas, então, dentro do suporte básico de vida? Gente, a primeira coisa é avaliar a cena. É saber se a cena está segura ou não. Não dá, nós como profissionais de saúde, vocês estão vendo isso em tempos de pandemia, não dá para a gente cuidar do outro se nós não estivermos saudáveis, se nós não estivermos em segurança. Então, infelizmente, eu acredito que nós temos um instinto muito grande de cuidado. Eu espero que todos vocês que estão aí trabalhando nessa área tenham um instinto muito grande de cuidado, de querer fazer bem ao outro, de benemerência, mas não dá, meninos, para a gente cuidar do outro sem estar seguro. Então, um lema nosso tem que estar enraizado em vocês que se a cena não é segura, se o local não é seguro, infelizmente eu não posso fazer nada. E aí não é negar atendimento, é questão de sobrevivência. Então, por exemplo, um prédio está em chamas e tem alguém lá dentro, você vai entrar? Não vai. Você não é a pessoa qualificada para isso, você não tem equipamento de proteção, você não é bombeiro para entrar lá dentro, entendeu? Então a gente tem que avaliar a cena. E aí, para quem assiste Grey's Anatomy aí da vida, que eu imagino que é a série da enfermagem, né? Não das cenas de enfermagem, porque lá quase não tem enfermeiro na série, né, menino? É a minha maior crítica ao Grey's Anatomy, só tem uma. Mas é a série que fala muito de procedimentos e de vivências dentro do hospital, né? Mas lá, não sei se vocês já repararam, mas as cenas que a gente tem é das personagens totalmente imprudentes, eles entram em qualquer cena, prédio desabando, é tiroteio, é afogamento, é avião caindo, eles entram, se aventuram e sempre dá certo, mas na maior parte das vezes não é assim que acontece. Grande parte das pessoas que vão salvar outras pessoas quando uma cena não é segura, elas morrem junto com a outra. Então, as estatísticas já mostram isso pra gente, por isso que a primeira coisa que vocês têm que estar sempre atentos é de segurança da cena, tá? Outra coisa é realizar
as regras gerais de biossegurança durante o atendimento. Eu vou enfiar a mão dentro da boca do paciente que está convulsionando? Não, esse paciente... mas parece que ele vai engolir a língua. Infelizmente, não tem o que a gente possa fazer naquele primeiro atendimento ali, né? Eu vou enfiar a mão sem luva, sem material nenhum, no peito de um paciente que recebeu um tiro ali para fazer uma massagem, para ajudar de alguma forma? Não adianta, gente, né? Entrar em contato com fluidos do paciente. Eu vou fazer um boca a boca sabendo que não é mais recomendado? Não, não vou. Então é segurança em primeiro lugar. Se vocês não pensarem em vocês no momento do atendimento, não é quem está ali em volta que vai pensar, porque se tiver familiar, se tiver algum conhecido, eles simplesmente vão querer que vocês atendam, né? E não é assim que funciona. As práticas para a segurança do paciente, então não é só a nossa, é segurança para ele também. Enfiar as mãos ali sem uma luva, sem um material apropriado, ou enfiar qualquer tipo de material ali no meu paciente, pode gerar um dano maior para ele ali, de uma infecção, né? Então, é lembrar das técnicas assépticas, do ambiente limpo, dos procedimentos seguros de medicação, de uma comunicação clara, prevenção de queda, uso de tecnologia. É tudo que a gente sabe hoje, a gente aplicar para aquele momento de forma segura e clara. E que é o SAMU, então, aí, quando a gente fala de suporte básico de vida, o SAMU entra em que parte, Natália? O SAMU, gente, que é a nossa sigla, né? Que na verdade é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, ele é um serviço público e ele é especializado para atender pessoas pré-hospitalar. Ele é móvel e ele é para atender as pessoas no deslocamento até a região hospitalar, né? Ele presta o socorro ali, o primeiro socorro para as pessoas que estão em situação de um dano, de um agravo ali em saúde, seja de natureza cirúrgica, traumática, obstétrica, psiquiátrica. Então, SAMU, para quem quer trabalhar aí com SAMU, tem que ficar muito claro na mente de vocês, meninos, que quem é do SAMU não é todo dia que é aquela adrenalina de atender acidente, vítima e aquilo, dependendo da localização que você fica no SAMU, você nem vai ver tanto acidente assim, mas você vai atender muito transtorno psiquiátrico, muito procedimento ali relacionados à clínica, à cirurgia. Então, por exemplo, uma crise que o paciente teve ali de pânico e precisou de um transporte, um parto que a pessoa está tendo e precisa transportar para o hospital, ou fazer parto no trânsito, né? Então, assim, não é tudo acidente, vítima, aquela coisa toda de filme, não, tá? O SAMU é para atender urgências, independente da natureza dessa urgência. Então, o número do SAMU tem que saber de cor. Quem trabalha aí na área de saúde tem que saber. E aí é uma brincadeira que eu faço muito assim nos treinamentos que eu dou sobre urgência e emergência. E quando a gente pergunta assim, qual que é o número do SAMU? É 199, é 195. O povo liga para todos os números, até que não existem, mas não lembra o número do SAMU. E a gente tem que saber, viu? O atendimento é feito por telefone, é gratuito, não cobra nada. E aí, gente, o objetivo é chegar na vítima o mais rápido possível para diminuir as sequelas ou evitar a morte daquele paciente, né? A chance de sequelas ou evitar a morte. Ah, Natália, mas já tem um caso que a minha vizinha ligou, o paciente estava passando mal, o SAMU não veio. É muito complicado, gente, porque o nosso sistema de saúde, eu acredito que vocês já devem ter visto isso em saúde pública ou vão ver ainda, é o melhor sistema de saúde que existe, né? Nós temos um sistema único de saúde que outros países não têm, que não funciona, não é gratuito, mas infelizmente a gente tem várias arestas aí que precisam ser aparadas porque o SUS está sucateado, porque a gente tem um aumento grande, assim, um desvio de verba, né? A gente tem várias questões políticas e econômicas que fazem com que o SUS não dê certo. E a gente tem profissionais ruins também trabalhando em algumas áreas que faz com que o atendimento não ocorra das maneiras corretas em todos os momentos. Mas funciona. Infelizmente, a gente tem aí casos na mídia, casos que vocês devem conhecer de pessoas que não foram atendidas e deveriam ter sido atendidas, mas a gente também tem N casos de sucesso que o SAMU já conseguiu auxiliar e atender. Como que é composta, meninos, a equipe do SAMU? Então, presta atenção, turma. A equipe do SAMU ela tem várias subdivisões. Não são só as ambulâncias ali, né? Eu tenho uma equipe de central de regulação, que é formada por médicos e técnicos e controladores lá que vão atender os telefones com as chamadas, nortear o primeiro atendimento, fazer uma série de perguntas para saber qual tipo de ambulância ele tem que encaminhar. É
uma região que dá para ir um suporte básico? É um acidente que vai ter que ir um suporte avançado? É uma região que eu vou ter que ir de helicóptero? É uma região ribeirinha que eu vou ter que ir de barco? Então depende, né? Eu vou ter que saber, né? Por isso que tem as perguntas, a gente na angústia fica pensando, pra que só manda alguém? Eu não quero esse tanto de pergunta, né? Mas a gente tem que saber para conseguir realmente realizar o atendimento para esse paciente. Então, a central de regulação, ela que vai destinar as ambulâncias. A equipe de suporte avançado, que são as ambulâncias com suporte avançado, ela tem um médico, um enfermeiro e um motorista que é socorrista. Então, o motorista das ambulâncias, gente, não é o seu Zé ali da esquina aleatório que estava hoje de boa, eu chamei ele para dirigir a ambulância, não. Ele tem que ter noções de socorrista mesmo, de um curso de primeiros socorros, tá? A gente tem o suporte básico, que ele tem um técnico de enfermagem e mais um motorista e socorrista. Então, ele não conta com médico, né, nesse caso. E a gente tem o suporte avançado, que vai um médico, de um helicóptero, né, que vai um médico, um enfermeiro, um piloto e um técnico de operações. Então, depende da circunstância, da região e da disponibilidade de ambulâncias ou veículos, tá? Quando que vai um, quando que vai outro, quando que o SAMU vai, o que precisa acionar ou não, Natália? Tem que lembrar, gente, que eu tenho situações que são de urgência e emergência. E isso aí, ó, grifem, passa marca-texto, colore, porque isso tem que ficar claro aí na apostila e na mente de vocês. Emergência é alguma coisa que apareceu subitamente, é imprevisto e eu preciso resolver naquele momento rápido, não dá para pensar, tem que resolver, porque senão a pessoa morre. Uma parada cardíaco-respiratória, um paciente que está inconsciente, um infarto, um afogamento, choque, AVC, né, que a gente chama de AVE. Mas eu tenho situações que são urgências. Apareceu de uma forma rápida, não foi necessariamente imprevista ou súbita, pode ser que a pessoa já estava com uma dor ali uma dor o tempo todo, sentindo dor, sentindo dor, sentindo dor, e a dor piorou. Mas ela precisa também ser solucionada de forma rápida, em curto prazo. A diferença entre uma e outra é isso aqui, ó. Uma é imediatamente, a outra é em curto prazo, tá? Então, a urgência, gente, é, por exemplo, dores intensas, né? Uma febre alta, principalmente em criança, porque febre alta em criança gera convulsão, cortes ou ferimentos profundos, fratura, esse tipo de coisa. Então, isso é situações de urgência, tá? Então, nossa primeira aulinha, a gente vai falar dos dois temas aí, vão me acompanhando na apostila, só para agora vocês entenderem como que é essa avaliação primária e avaliação secundária desse paciente, tá? A avaliação primária, gente, a gente vai precisar pautar em algumas coisas, que é o quê? Corrigir o risco dele morrer. É resolver o problema que está colocando ele em maior risco. É a mesma coisa que a gente pensa em casa, quando a gente está trabalhando com alguma coisa em construção. Se eu estou com um vazamento, mas eu quero trocar a minha pia do banheiro, primeiro eu vou resolver o vazamento, depois eu troco a pia. Não tem como a gente fazer uma coisa antes da outra. A mesma coisa é com o nosso paciente. Primeiro a gente resolve o que é mais grave. A avaliação primária, o paciente deverá permanecer o mínimo possível na cena, tem que levar ele rapidamente para um atendimento hospitalar, né? O reconhecimento da cena e do estado de saúde da vítima, a gente tem que perguntar o nome dele, o que aconteceu. Então, é nesse momento que eu faço o reconhecimento, se o paciente tiver condição de falar. Então, primeiramente, gente, a gente vai reconhecer o que tem ali e vai resolver o problema. Tirar aquele paciente rapidamente ali, né? Tentar já providenciar o transporte desse paciente e fazer o reconhecimento da cena e do estado do paciente. Saber se ele está falando, se não está, se está com sangramento, se não está, se ele consegue explicar o que aconteceu, se ele caiu, o que foi. Aí sim eu vou partir para fazer os meus segundos atendimentos. A avaliação secundária, a gente faz uma entrevista que a gente chama de sampla. Eu vou mostrar para vocês o que é feita com o paciente, familiar ou terceiros ali envolvidos naquela cena do acidente. Para que a gente faz isso? Né, o objetivo da avaliação secundária através do sampla, para a gente conseguir localizar alteração de cor, de pele, mucosa, instabilidade, né, ali no paciente, ruído, e a alteração ali que aconteceu com aquele paciente, tá? Eu vou falar ali na frente um pouquinho como é que é essa avaliação. Quando a gente fala da avaliação primária, meninos, a primeira coisa que a gente tem que fazer
a gente fala assim, ela é repetida com frequência para a gente identificar se teve alguma alteração. Por quê? Eu avaliei ele, o meu paciente, não, tá conversando, tá sabendo como é que ele tá, olhei sinais vitais, tá tudo ok e pronto. E vou transportar esse paciente, não vou reavaliar. Em menos de 5 minutos, esse paciente pode ter parado, pode ter rebaixado o sensório, ele pode estar com alteração muito importante de sinais vitais. Então, gente, é importante a gente avaliar o paciente e reavaliar. Ela é repetida o tempo todo, essa avaliação primária. Porque um paciente que está ok, ele pode piorar em poucos minutos, né? E aí é isso que vai determinar quais procedimentos eu vou ter que fazer ali naquele momento, o mais rápido possível. A avaliação primária, gente, nesse momento, eu vou avaliar se o paciente tem uma resposta verbal apropriada, né? Eu tenho que avaliar também o comprometimento da via aérea do meu paciente. Então, se o paciente consegue falar ou não, para eu saber se há algum comprometimento de via aérea, se há alguma obstrução, se há alguma coisa que realmente está lesionando ali aquela região. Em casos de muitos pacientes, gente, numa cena, muita gente ali naquele local, não dá para você fazer essa avaliação assim, de sentar e avaliar um por um. A gente faz uma triagem, classifica essas pessoas por ordem de prioridade, por quem eu vou atender primeiro, tá? Então já é um hábito de quem atende cenas com múltiplas vítimas, catástrofes e acidentes com múltiplas vítimas, tá? A gente define as ordens de prioridade e quando não há diferença em ordem de gravidade, quando todo mundo é grave, a gente vai do mais novo para o mais velho, tá? O atendimento. Porque a gente tem que ter um norte para classificar. Não, Natália, mas é possível que vocês vão deixar o outro ali que também tá morrendo? Às vezes, gente, quando isso é só em casos de acidente com múltiplas vítimas, catástrofe, que a gente não consegue atender todo mundo de uma vez, tá, meninos? Turma, isso são eventos muito mais raros, mas isso acontece. Então, por exemplo, incêndio na Boate Kiss, deslizamento lá, né, rompimento da barragem, são essas as alternativas que a gente tem para conseguir classificar e saber quem que a gente vai atender primeiro ou como que vai ser o atendimento, viu? Só ver se eu passei. Sempre que precisar, gente, a gente tem que retornar, ligar para o SAMU e seguir as orientações do médico regulador. O SAMU que está ali para funcionar, né? A gente está com o suporte básico, pode ter uma ambulância vindo, mas eu preciso de uma ajuda. A pessoa mudou de condição, tá apresentando alguma coisa diferente. O SAMU, quem fica lá, o médico regulador, ele não só encaminha uma ambulância ou algum veículo para atender, mas ele também dá as primeiras orientações. Natália, mas eu não sou na área da saúde, eu que estou lá atendendo, o que eu vou fazer? É você que vai prestar o primeiro socorro, ele vai ensinar. Eles têm totalmente uma técnica preparada para ensinar como é que posiciona, o que faz, como é que vira a pessoa, o que pergunta, o que eu posso fazer ou não para ajudar naquela determinada situação, tá? Lembra que a gente falou da avaliação secundária, que a gente avalia por uma técnica, né, que a gente chama de SAMPLA, que é o quê, gente? O S é de verificação dos sinais vitais, que é respiração, frequência, o ritmo e amplitude, o pulso, a frequência, o ritmo e a amplitude, a pressão arterial, a pele. Quando eu falo de pele, a gente vai avaliar temperatura, cor, turgor, umidade, tá? Eu vou avaliar no ar a história de alergia desse paciente. Por isso que ela é secundária, porque não dá no primeiro momento eu ficar lá, o paciente está morrendo de dor, está sangrando horrores, eu falar, tem alergia? Sendo que eu nem vou medicar ele naquele momento, não é o mais essencial. Eu tenho que saber a alergia antes de medicar, tenho sim, mas a gente não tem que fazer isso antes de estancar um sangramento, uma hemorragia, por exemplo, né? O M vai falar dos medicamentos em uso ou tratamentos em curso. Então, assim, me conta aqui, que remédio que você usa na sua vida? Tem problemas de diabetes, por quê? E a pessoa lá estirada no chão. Não dá para fazer isso nesse momento, né, gente? Por isso que isso é numa avaliação secundária, tá? O passado médico dessa pessoa, problemas de saúde ou doença, né? A gente vai avaliar também. O horário, o L, vai falar do horário da última ingestão de líquidos ou alimentos, porque se essa pessoa precisar operar, a gente tem que ter uma noção. Às vezes ela acabou de alimentar e sofreu um acidente, né?
e do ambiente do evento. Como que foi a cena, o que aconteceu ali. Então, isso é uma avaliação secundária. Então, eu queria que você diferenciasse nessa aula que a avaliação primária é eu pegar, resolver aquilo na cena ali do momento, olhar o que é mais grave, classificar as pessoas se for preciso classificar, e depois eu vou fazer a avaliação secundária, que é como se fosse um histórico ali geral do meu paciente, tá? Lembrando, gente, que a avaliação primária tem que ser feita repetidas vezes. O que eu tenho para avaliar complementar ali, né? De forma complementar o meu paciente? Primeira coisa, oximetria de pulso. Se eu tiver um oxímetro, é muito importante a gente avaliar, né? Se o paciente está com uma saturação boa e uma glicemia. Às vezes o que ele teve foi decorrente de uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia. Isso também é importante eu saber. Então, isso é só se a gente tiver o recurso disponível, porque basicamente ninguém fica andando com um oxímetro para lá e para cá e nem com uma fita de glicemia, com uma lanceta para a gente conseguir avaliar esse paciente, né? E o exame físico? O que eu tenho que olhar nesse paciente, Natália? Então, turma, a gente tem alguns pontos que são chaves ali. Eu tenho que olhar para o paciente como um todo e para a cena como um todo, mas tem pontos que são chaves. Quais são eles? Cabeça e face, a primeira coisa. Eu vou inspecionar, olhar couro cabeludo, orelha, ossos da face, as pupilas, gente, se elas estão reativas ou não. E aí, como que eu olho pupila? Inserindo luz. Natália, mas eu não tenho lanterna, não. Todo mundo tem um celularzinho com lanterna hoje para dar uma olhada, né? Então a gente tem isso, né? E assim que o SAMU chegar, eles têm os recursos necessários também. Nariz, boca, e observar se tá uma cor diferente, se tá pálido demais, se tá roxo demais, a pessoa cianótico, né? Então, cabeça e face é muito importante. Pode ter um sangramento, pode ter uma lesão ali, né? Alguma lesão na cabeça é muito importante que a gente tem que avaliar. O pescoço, se as jugulares, que são as veias que a gente tem aqui, se elas estão muito engurgitadas, que a gente chama, que é altas, né? Porque isso pode me falar de algum problema cardíaco que esse paciente está tendo. O tórax, olhar se está tendo uso da musculatura acessória. O que é musculatura acessória? Tiragem intercostal, retração de fúrcula e movimento assimétrico. Então, ele está expandindo normalmente, igual todos nós respiramos, assim, ó. Ou não? O meu paciente está com retração de fúrcula. Fúrcula, gente, é essa partezinha aqui que a gente tem do pescoço. Quando eu tô com uma dificuldade respiratória muito grande, quando eu vou respirar, isso aqui afunda, ó. Isso é retração de fúrcula. Isso é um sinal de que minha respiração não tá ok, tá? Tiragem intercostal. Essas partezinhas, como se fosse aqui, ó, embaixo do peito do paciente, se ela tá aparecendo na hora que expande, tá? Então eu tenho que observar isso também. Abdômen, observar se está distendido. Natália, mas e se a pessoa for gordinha? Dá para diferenciar, meninos. Se for uma distensão abdominal, você vê que o abdômen fica globoso, não é uma distensão normal, não é nada flácido realmente de um tecido adiposo maior ali, não, tá? Membros superiores e inferiores. Avaliar os pulsos de todos os membros, braço e perna. Avaliar mobilidade e força. Pede a pessoa para tentar movimentar dependendo da situação, tá bom? Então é isso. Muito obrigada, meninos. A gente queria passar só qual que é o primeiro atendimento. Não vou delongar nessa aula, porque a gente vai destrinchar um pouquinho do suporte básico de vida nas demais aulas. Acompanhem comigo, tirem suas dúvidas. Daqui a pouco eu estou disponível lá no WhatsApp. Vejam os vídeos ou os materiais auxiliares que a gente vai deixar aí, que eu vou deixar salvo na plataforma de vocês. E façam sempre, gente, um apanhado geral, grifem o que é importante. Essa aula eu fiz um pouquinho mais curtinha, até para não assustar vocês da nossa primeira aula, mas a gente vai ter muita matéria para discutir, é um tema muito interessante, principalmente para quem quer seguir essa área, ou para quem quer só conhecer mesmo. É importante a gente saber o fluxo, né, do suporte básico de vida, do suporte avançado. Então é isso, boa noite e um beijo.